Que bom que você já se encontra na casa do Senhor, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, nesta quarta-feira. Eu sempre falo que as quartas-feiras, para mim, são como um oásis, né? Em que quando entramos a semana e temos os desafios da semana, na quarta-feira, nós temos a oportunidade de nos reabastecer no Senhor, através da oração, através do estudo, através da leitura da palavra, através dos louvores, para continuarmos na presença do nosso Deus. Que bom que você está aqui, nessa quarta-feira, oásis de oração na presença do Senhor. O Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa quarta-feira que nos concede de estarmos na Tua presença, para juntos, Senhor, exaltarmos o Teu santo e excelso nome. Agora, pois, Pai amado, pedimos, Senhor, por cada vida que já se encontra na Tua casa, e por cada vida, Deus querido, que já nos acompanha pela internet, que o Senhor esteja aceitando a adoração do Teu povo, Senhor, o culto que Te prestamos no meio da semana, Senhor, que é uma carta em que buscamos a provisão que vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Aceita então a nossa adoração, fala o nosso coração e mente, que saiamos daqui de uma maneira diferente para melhor do que entramos, Senhor. E a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Ainda em pé, façamos a leitura do Salmo de número 84. Vamos colocar aqui, para fazer essa leitura. O pastor estará lendo os versículos ímpares, e os irmãos, juntamente com a nossa irmã Eliane, os versículos pares. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Vamos todos juntos, o 12? O Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. E nós confiamos no nosso Deus, por isso nós vamos louvá-lo agora, nesta hora, com os cânticos que falam dessa realidade, amém? Amém. Que
nossa oração possa ser igual a de Davi, que nós possamos ter amor pela presença do Senhor, que nós possamos ter vontade de querer estar na sua casa, falando com Ele, em comunhão com os nossos irmãos, que nós possamos falar: Senhor, nos dá amor pela Tua presença, pela Tua casa. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Seus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é só um escudo, pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Nós viemos à Tua casa, Senhor, para Te adorar, para cantar canções de louvor e adoração, porque Tu tens toda a força, todo o poder, todo o amor está em Ti. Tu tens a honra, Tu tens toda a glória, e por isso nós Te louvamos e Te adoramos nessa noite. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em Suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz
Senhor. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Que cresça em nós, que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Amém, queridos, poder sentar. Quero partilhar alguns pedidos de oração que chegou até nós neste dia, para que toda a igreja esteja também orando. Devemos orar pela nossa irmã Ana Maria Emídia. Nossa irmã Ana Maria Emídia tem sido uma mulher de fé, guerreira, e esteve aqui domingo conosco, e hoje foi mais um dia de demonstrar a fé que ela tem, né? Ela quer agradecer em primeiro lugar a Deus e aos irmãos que sempre a ajudam em oração, e hoje ela começou a sua segunda etapa do tratamento contra o câncer que ela está fazendo, né? O tratamento agora é da radioterapia, e nós pedimos então, irmãos, que os irmãos estejam orando pela vida da nossa irmã Ana Maria Emídia, né? E que Deus vá à frente de tudo, como tem sustentado ela até aqui nesse tempo, né? Cuidando de cada detalhe, fortalecendo. Esse é o pedido da nossa irmã. A nossa irmã Ana Cavalheiro pede orações pelo casal Maria e Paulo, e também pela Tainá, uma excelente profissional e enfermeira. Também queremos agradecer a Deus pelo trabalho que foi realizado pelas cruzadas nesse final de semana, né? Na quarta, na sexta e no domingo. Algumas pessoas foram alcançadas pelo amor de Cristo através do evangelismo, da visitação. Algumas pessoas também fizeram a sua opção ao lado de Cristo, né? E nós queremos agradecer a Deus que esses frutos possam permanecer para a honra e glória do Senhor, né? Os irmãos agora estão retornando para a América, que Deus os leve na sua santa e excelsa paz. Dentro de breve nós vamos ter mais novidades, amém? Também queremos pedir oração, né? A nossa irmã Luzmar está em Pádua. Ela foi na segunda-feira para Pádua, porque o seu pai, né, o irmão Noé, que é membro da primeira igreja batista em Pádua, está internado com broncopneumonia, né, já está indo para o 7º dia de internação. Ela está revezando com seu irmão, né, ficando lá, e ela tem pedido as orações. Antes de estar vindo para cá, eu estava conversando com ela, né, ele está tendo uma melhora, mas como ele já é bem idoso, né, tem mais de 80 anos, essa melhora é sempre mais, vamos dizer assim, devagar, e carece das orações dos irmãos, tá ok? Estejam orando pela Luzmar, pelo Jessé, pelo irmão Noé, né, o pai da Luzmar, o irmão da Luzmar, que também mora lá e está ajudando, e também sua mãe, para que Deus vá à frente com poder e graça.
Também eu gostaria de pedir oração em favor de Samuel. Samuel está sempre pedindo que eu ore com ele, orando comigo, mas chega essa época do ano, que são eras, né? Lá na Argentina não são por semestre nem período, são eras. Tem 3 eras cada ano, né? É quadrimestral e não trimestral lá, e ele está agora na segunda era, entrando para a terceira, e é uma série de muitas provas, e lá as provas não só são escritas, elas são também orais. Então eu queria pedir aos irmãos que estivessem orando por isso, né, porque a prova escrita você tem um roteiro, mas a oral não, né? Sobretudo quando o professor pede para falar, por exemplo, ele vai ter prova de bioquímica, de fisiologia, e ele pede para falar sobre toda uma matéria, e se não agradar o que falar, né? E você ainda tem que falar em espanhol, né? Então que Deus vá à frente de Samuel. Amanhã ele vai ter prova, final de semana todo ele vai ter prova. Que Deus vá à frente com poder e graça. Ele tem estudado bastante, né? Mas que Deus possa estar honrando aquilo que ele tem estudado para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, queridos? Então vamos ficar em pé para a gente orar. Eu pedi à irmã Eliane e irmão Tiago que venham aqui à frente e estejam orando por esse pedido, pela irmã Ana Maria Mídia, pelo pedido da irmã Ana Cavaleiro, pela Luzmar, pelo Samuel, agradecer pelo trabalho realizado no final de semana e orar também, gente, pelas programações do final de agosto. O início de agosto foi frenético, começou com o Congresso da Juventude, depois foi para o intercâmbio, e agora nós temos ainda a Prime Conference, que é no outro final de semana, e também a 125 anos da MCM no dia 29, então é muita programação, e pedimos que os irmãos estejam orando por isso, estejam orando também, porque a gente está quase, eu acho que a gente vai chegar aos 300 inscritos na Prime, entendeu, para o sábado e domingo, então que Deus esteja indo à frente, abençoando com poder e graça, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesse início de noite aqui, quando nos colocamos diante de Ti, para agradecer primeiramente, Senhor, o privilégio de estarmos juntos na Tua casa, adorando o Teu santo nome, e o privilégio também, Senhor, de estarmos orando uns pelos outros, porque assim a Tua palavra nos ensina, orar pelos nossos irmãos, carregar as cargas uns dos outros, e assim estaremos cumprindo, Senhor, a lei que o Senhor colocou em nossos corações. E agora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos aqui pelas irmãs que estão fazendo o tratamento de saúde, lembramos aqui da irmã Ana Maria Emídia, que o Senhor a acompanhe e que o Senhor, com a Tua mão de poder, esteja finalizando este tratamento dela, Pai, e que toda a glória seja dada ao Teu nome. Obrigada porque o Senhor tem sustentado a Tua filha e continua abençoando. Senhor, pedimos também por esse pedido da irmã Ana Cavaleiro, por essas pessoas, esse casal, que o Senhor esteja atendendo ali o rogo, o pedido de cada um, Senhor. Conheces os corações, nós não os conhecemos, mas o Senhor sabe quem eles são. Então, com a Tua mão de poder, Senhor, vem agir. E nos demais, Senhor, que aqui não colocaram os seus pedidos sobre doenças que estão enfrentando, lutas que estão enfrentando, Senhor, conheces os nossos corações. Então, colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que Tu és o Deus que ouve, que está com os ouvidos atentos, está com as mãos estendidas, Senhor, para ouvir o clamor do Teu povo, ó Deus. E nós aqui também colocamos com gratidão, Senhor, esses pedidos para todas essas programações de agosto, quando já tivemos o privilégio de termos os nossos irmãos americanos aqui com a gente, e pelo trabalho que foi realizado, o evangelismo de casa em casa, no Engenhão, o trabalho com as crianças aqui, a Manhã Alegre, Senhor, muito obrigada. Nosso coração se alegra e se enche de gratidão a Ti por tudo que foi feito. E pedimos que a Tua presença, Senhor, também esteja conosco nestes demais
nessas demais programações, que é a Prime Conference, nesses dias 22 e 23. Abençoa os preletores, todos que vão estar aqui, todos que vão estar participando. Senhor, encha, Senhor, a nossa mente de interesse e desejo de estar crescendo, Senhor, na Tua presença e fazendo cada vez mais o Teu nome conhecido onde estivermos. Abençoa também a MCM e já te agradecemos, Senhor, por mais um ano em que o Senhor tem dado o privilégio das mulheres da Tua igreja, Senhor, as mulheres em missão, estarem completando mais este aniversário. E abençoa, Senhor, cada participante, cada grupo que vai estar aqui, a palavra que vai ser trazida, que tudo que aconteça, Senhor, seja para a glória e honra e louvor do Teu nome, porque o Senhor é quem dá todas as coisas, tudo que temos vem das Tuas mãos, e por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. E é no nome santo, doce e poderoso do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de estar na Tua casa. Te agradecemos por todas as vidas que aqui estão, por aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, Pai. Te agradecemos por todas as coisas, Senhor, porque nada somos sem Ti e tudo vem de Tuas mãos, Senhor. Vem te pedir, Senhor, por aqueles que pedem por saúde, lembrando aqui, Senhor, do pai da Luzmar, que está internado, que o Senhor possa estar, Senhor, visitando, Senhor, restaurando a saúde, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar colocando-o de pé novamente, para que, Senhor, Ele glorifique o Teu nome, Pai. Sabemos que Ele é Teu servo. Te pedimos também pela Luzmar e pelo irmão dela, que estão nesse revezamento, cuidando do Pai, que o Senhor possa também estar restaurando o vigor, Senhor, a força. Sabemos que muitas vezes, Deus, é complicado, é cansativo, mas que o Senhor esteja guardando, Pai, que o Senhor esteja renovando, Pai, as forças, Senhor, para que Ele pronto se recupere e possamos, Pai, glorificar o Teu nome pela essa recuperação. Também te pedimos, Senhor, pelo Samuel, que está lá na Argentina estudando. Sabemos que o Teu servo é esforçado, Senhor, que ele estuda, que ele busca o conhecimento, mas sabemos também, Senhor, das dificuldades que são as provas, em outra língua, em outro local. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria ao Samuel, que ele possa, Senhor, passar por mais essa fase tranquila, Pai, e que ele possa, Senhor, te engrandecer, louvar ao Teu nome, Senhor, por mais uma etapa concluída, não só agora, mas até o fim, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que o Senhor esteja, Pai, com ele em todos os momentos, Senhor, naquele local, num país diferente. Sabemos que muitas vezes sentimos falta de casa, sabemos que muitas vezes nos bate, Senhor, medo, mas que o Senhor possa, Pai, estar dando sabedoria, que o Senhor possa estar, Pai, aconselhando, estando à frente de tudo que Ele for fazer, Pai. Nós te pedimos pelas programações da igreja, te agradecendo por tudo aquilo que nós fizemos até aqui, por tudo que nós conseguimos fazer, por todas as vidas, Senhor, que foram impactadas pelo evangelismo, Senhor, pelo congresso dos jovens, e te pedimos, Pai, que o mesmo mover que nós vimos, Senhor, acontecer nas programações anteriores, nós possamos ver também nas programações que hão de vir, na Prime Conference, Senhor, na programação da MCM, que nós possamos, Pai, não só apenas nós sermos tocados, mas que vidas possam ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo, através, Senhor, dessas programações, que o Seu nome possa ser engrandecido e que nós venhamos Te louvar, Senhor, por lares reestruturados, por pessoas, Senhor, que abandonaram, Senhor, o caminho que não deveriam, e que nós possamos, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, alcançar essas pessoas. Nós pedimos pelo restante desse culto, esteja nos abençoando e falando conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus nesta hora, mais uma vez, com mais um cântico. Quero dizer aos irmãos que nós já temos 42 igrejas sendo representadas na Prime, né? Isso é uma grande bênção. Ano passado nós tivemos 30 e esse ano já temos 42 igrejas representadas, entre batistas, presbiterianas, congregacional, maranata e entre outras. Amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos
ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Oh, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim paz. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém, queridos, puder sentar. Você já deu uma boa noite para o seu irmão? Isso aí. Faça isso nesta hora, que aí você se movimenta. Se tem algum pequeno traço de sono, sai, é espantado, né? Que você está, casa do Senhor, com seus irmãos, amém? Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa, nós só paramos na quarta-feira passada, né? Mas temos falado sobre oração eficaz através de personagens bíblicos, através da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente, vamos continuar falando sobre oração eficaz, agora pegando e tomando por base um personagem da Bíblia que pouco se fala sobre ele, apenas a gente observa que é um trecho pequeno, mas que encerra alguns princípios, algumas lições poderosíssimas para uma vida de oração, e esse é Jabes, ou alguns chamam de Jabez, ok? Vamos ler o texto, 1 Crônicas 4, versículo 9 a 10. Já vamos colocar. Obrigado, gente. Diz assim o texto: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores eu dei à luz.
Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoes e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vamos fazer essa leitura todos juntos? Vamos começar lá do início. Versículo 9. Isso, obrigado. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território, para que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Pai amado, Pai bendito, somos gratos a Ti por tudo que já fizemos na Tua casa nesta noite, através dos louvores, da leitura da Tua palavra, das orações, Senhor. Mas nessa hora pedimos que fale aos nossos corações através desse estudo, porque como Teu povo precisamos da Tua orientação e queremos também, Senhor, assim como a semelhança de Jabes, ter uma vida na Tua presença, e que isso se faça também através da nossa vida de oração. Em nome de Cristo que nós oramos, amém. Amém, queridos. É interessante observar que o texto que nós acabamos de ler, fala que Jabes, ele foi mais ilustre, ou em outras expressões, mais honrado do que os seus irmãos, mas a sua trajetória de vida podia não ser assim, né? Por quê? E você vai perguntar assim: mas por que, pastor, que a trajetória de vida de Jabes poderia não ser assim? E eu vou explicar para você por quê. Porque na época de Jabes, o nome carregava um estigma na pessoa. Então, se o nome da pessoa fosse Adassa, por exemplo, que dá a ideia de realeza, princesa, então ela já trazia consigo desde criança alguém chamando: olha, a princesa vem aí, olha, a realeza vem aí. Mas imagine que a sua mãe te deu o nome similar à dor, sofrimento, Otseb. Como é que você se veria se todas as vezes que você fosse chamado por exemplo, sofrimento, vem cá, sofrimento. Dor, vem aqui, vem dor. Certamente, você seria uma pessoa que não teria uma autoestima, sobretudo depois que você tivesse consciência do que significava o seu nome. Tem gente que muito menos pede para na justiça tirar o seu nome. Por exemplo, eu conheci uma jovem que o nome dela era Lua e o nome do seu irmão era Sol. Eles detestavam o nome deles. E eles não ficaram satisfeitos, enquanto que a justiça, naquela época precisava da autorização da justiça. A justiça não autorizou a mudança de nome deles. Eles eram filhos de um casal de ripongas, né? E naquela época o pessoal gostava de colocar uns nomes muito, né? Brisa da manhã, luar, lua estrela, e eram os negócios, né? Agora imagina a encarnação que era na escola, quando a professora fazia a chamada Lua, né? E quando falava Sol, eu fico até imaginando as crianças cantando: lá vem o sol, tchururu, né? Porque
criança pensa, já cai mesmo na encarnação. Agora imagina você ter um nome como esse: sofrimento, dor. Parece que o parto de Jabes foi algo complicado. Vocês sabem que no início a mortalidade entre os recém-nascidos era muito grande, porque só depois do 3º, 4º século, que em Andaluzia, os árabes desenvolveram a técnica da cesariana. Na época não existia isso. Agora, você acha que só começou a nascer criança com laço no pescoço na nossa época? Só tinha criança que nascia da forma correta? Não, às vezes a criança virava. E um parto normal naquela época, nessas condições, era algo extremamente o quê? Doloroso, sofrível. Ao que parece, a mãe de Jabes teve uma gestação, ou pelo menos um momento de dar à luz muito complicado. E na forma dela de ver a vida, aquilo que marcou ela, de alguma forma, também marcou o filho. Não sabemos se esse filho trouxe a ela algum tipo de tristeza por conta dessa situação, mas o certo é que quando olhava para a criança, sempre lembrava da dor, e por isso colocou o nome do filho de dor, de sofrimento. Agora, não obstante a isso, o texto diz que a vida dele foi uma vida de destaque. E aí você pode perguntar, por quê, pastor? Em primeiro lugar, podemos dizer que ele não aceitou o determinismo psicológico, social, que as pessoas colocaram sobre ele. Primeiro sua mãe, depois aqueles que o cercavam. Porque muitas vezes, a gente, até mesmo que inconsciente, aceita as faixas e os rótulos que as pessoas colocam sobre nós. Mas nós não somos rótulos. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E o que demonstra o texto é a virada deste homem está justamente na sua oração. Porque independente dos traumas, das dificuldades que aconteceram, até mesmo para que ele pudesse nascer, este é um homem que crê em Deus. E eu acho interessante essa expressão, invocar, porque invocar é mais do que pedir. Invocar é clamar com intensidade. Então, a ideia que o texto dá é que este homem clama de uma forma intensa e persistente para que Deus mude o destino de sua vida, para que, embora o nome dele fosse dor e sofrimento, a vida dele não fosse o que o nome carregava em si, ou o peso que o nome carregava em si. Agora, eu coloquei aí no seu esboço um pequeno esquema para você observar mais ou menos quais são os 4 pilares dessa oração de Jabes, que faz dessa oração uma oração eficaz. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? O que faz a oração uma oração eficaz é quando eu e você alinhamos as nossas lutas e as nossas necessidades ao caráter e à vontade de Deus. Então você pode perguntar, pastor, em termos práticos, quando é uma oração eficaz? Quando ela está em sintonia com o caráter e a vontade de Deus e diz da sua necessidade maior. Bom, o que nós podemos pensar nisso aqui? Pense comigo. Você pode ter muitos desejos,
mas na verdade nós temos poucas necessidades. Você sabe que há uma diferença entre desejo e necessidade, né? Desejo é aquilo que você anseia, mas não determina a tua vida. Necessidade é algo sem o qual você não pode viver. Por exemplo, eu e você temos necessidade de água. Sem água, nós não podemos sobreviver. Mas tem pessoas que gostam de refrigerante e que têm um desejo pelo refrigerante X. Porque é muito bom. Bom, cada um tem o gosto, certo? Veja, você pode ter o desejo que não necessariamente seja algo que signifique uma necessidade. Quando eu consigo alinhar a minha necessidade e não o meu desejo à vontade de Deus, a oração é eficaz. A necessidade daquele homem era ter uma vida diferente do seu nome. Porque você sabe que a identidade de uma pessoa está muito ligada ao nome, né? Quando eu pergunto, quem é você? Aí você fala assim, eu sou a Cláudia, eu sou o Gabriel, eu sou a Rosiana. O nome está ligado com a identidade. Agora imagine você, eu perguntar, qual é o seu nome? Sofrimento. Mas como é que é? Meu nome é Sofrimento. Ele tinha necessidade de que a vida dele fosse diferente daquilo que identificava a sua vida. E é por isso que ele invoca o Deus de Israel. E veja, há 4 pilares aqui, e você vê no seu esboço, que determina a eficácia da oração, quando a sua necessidade, a necessidade humana e não o desejo humano. Às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos muito mais o que nós desejamos do que o que nós necessitamos. Por exemplo, talvez você necessite de um carro para trabalhar, mas aí você deseja uma Porsche. Há uma diferença muito grande. E aí você fala assim, Deus, me dá um carro. Deus vê, é uma necessidade, vou honrá-lo. E diz, Deus, me dá uma Porsche. É um desejo, não necessariamente precisa disso. Não vou dar. Por quê? Porque muitas vezes os desejos estão muito mais ligados à minha vaidade do que aquilo que eu necessito para ser feliz. Tiago diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para vossos deleites, seus desejos. Às vezes aquilo que a gente deseja pode ser a nossa própria ruína. Se lembra do mito de Midas? Outro dia eu vi o Hugo com uma blusa aqui, Midas, e me lembrei do mito de Midas, né? Midas, ele tinha um desejo, que tudo que ele tocasse se transformasse em quê? Ouro. Mas veja, o desejo não foi justamente a ruína dele. Por quê? Ele conseguia comer? Ele conseguia beber água? Ele conseguia fazer qualquer coisa? Não, porque tudo que ele tocava se transformava em quê? Ouro. Então cuidado, muitas vezes o que você mais deseja pode ser justamente a sua perdição. É verdade. Mas quando você coloca a sua vida diante de Deus e coloca a sua necessidade, e a necessidade não tem nada a ver com vanglória, com soberbo, orgulho, um coração quebrantado, o Senhor não o que? Rejeitará. Então há 4 aspectos nessa oração que eu gostaria de pensar com você e que você pode observar aí no esquema que nós fizemos: dependência, crescimento, direção e proteção. Vamos falar juntos? Dependência, crescimento, direção e proteção. Você já pensou que uma pessoa com esses 4 elementos, ela tem tudo
tudo que ela precisa para ser bem-sucedido na vida? Que isso, pastor? Tudo. E eu vou explicar para vocês cada ponto nesta hora. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto, olha aí na sua página aí, é o aspecto da dependência. O texto vai dizer assim: se me abençoares imensamente. A expressão imensamente aqui tem a ideia de totalidade. Só uma coisa pode mudar o destino de um nome: sofrimento. É a dependência total de Deus. Assim, porque essa palavra abençoar, barak, significa cuidado pleno. Assim, se você cuidar de mim plenamente, Senhor, a coisa muda de figura. O problema, irmãos, que muitas vezes na busca dos nossos desejos, nós achamos que somos nós que realizamos as coisas, e não Deus que atua na nossa vida com poder e graça. Veja, Jabes não pediu algo pela metade, ele diz: me abençoares imensamente. Não era algo transitório, não era algo superficial. E aí eu coloquei 3 pontos para você pensar comigo aí, está aí no seu esboço, que você deve pensar comigo. Primeiro, um erro comum: buscar a bênção apenas como sinônimo de bens materiais e de desejos. A gente que pede a oração só buscando bens materiais, só buscando desejos humanos, que são apenas desejos, e não necessariamente estão ali para glorificar a Deus. Eu posso ter desejo de muitas coisas que efetivamente tanto fez, tanto faz para Deus. Agora, quando eu peço algo que é para glorificar o nome de Deus através da minha vida, aí isso já é diferente. E às vezes nossa oração é: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo outro, eu desejo aquilo, eu desejo aquilo outro. Será que antes de pedir algo, a gente não deve pedir, que Deus esteja abençoando a nossa vida de uma maneira completa, no sentido espiritual, emocional, para depois chegar às coisas materiais? Porque eu vou falar para você, não adianta nada você ser bem-sucedido financeiramente se você não tem saúde e sua vida espiritual está um frangalho. Para mim é besteira. Você pode ser a melhor pessoa na sua área, mas perca de tempo, você não vai ser feliz. Se as suas emoções não estão em dia, se o seu espírito não está em dia, você não se sentirá feliz nem satisfeito. Agora, a palavra de Deus, preste bem atenção, diz que a bênção de Deus é que enriquece, e ela não traz dores. Por isso que Jabes pede primeiramente que Deus o abençoe. Ele se coloca numa situação de dependência. A Bíblia está repleta de situações como essa. Moisés diz: não darei um passo, Senhor, se o Senhor não for comigo. A primeira coisa que você tem que fazer quando invoca ao Senhor é colocar diante dele essa dependência, porque quando você coloca essa dependência, você está declarando que Deus é maior na sua vida do que a sua vontade, do que a sua capacidade, do que você pode fazer como ser humano. Senhor, se o Senhor me abençoar imensamente, porque eu sei que é o Senhor que pode abençoar a minha vida. Se lembra que eu falei que Samuel sempre pede oração? Eu vou falar o que eu falo sempre para ele: filho, eu vou orar, mas você sabe quem tem que orar em primeiro lugar por você? É você mesmo. Você que tem que demonstrar para Deus que depende dele. Não adianta eu falar: Senhor, cuida do Samuel, que depende de ti, se você não entender que você
depende dEle. Eu peço para as pessoas orarem por mim, mas antes de eu pedir às pessoas para orarem por mim, eu também oro por mim, porque se eu não orar, se eu não entregar a minha vida, se eu não falar que eu sou dependente de Deus, todo mundo pode orar à vontade. O agir de Deus não vai ser completo. Por isso que a palavra de Deus diz, né, Eliane, citamos isso aqui: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ah, Senhor, se Tu me abençoares imensamente, que eu dependo de Ti. O texto não diz qual era a profissão, qual era o cargo, qual era a função de Jabes, mas ele já tinha entendido que era a bênção de Deus que ia determinar a sua vida. Você já entendeu isso também? Quando ora e busca o Senhor? Mas o texto diz mais, há um segundo aspecto, e eu quero pensar com você, né? Porque assim como a gente erra em só pedir coisas, a gente não entende que a gente tem que estar alinhado com o cuidado e o poder capacitador de Deus. E a aplicação para a minha vida é que eu e você devemos reconhecer que o esforço humano é inútil se não for a bênção de Deus. Salmo 127 diz isso: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque o Senhor supre os seus amados até enquanto dorme. Eu creio nisso, irmãos. Olha, eu já trabalhei muito, já fiz muita coisa, mas o maior suprimento da minha vida sempre veio do Senhor. É Ele que dá saúde, é Ele que me dá força nos momentos da dificuldade, é Ele que me dá sabedoria para agir, é Ele que me dá o fôlego de vida. E sem isso eu não sou nada. Nem eu, nem você. Segundo lugar, observe aí o segundo aspecto. O aspecto do crescimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi uma das primeiras ordens que Deus deu à humanidade? Crescer e multiplicai. Deixa eu falar para você, Deus não nos criou para viver numa vida de comodismo. Que é isso, pastor? Paulo vai dizer, porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, a ousadia. Isso é para crescer. Crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer como pessoa. Para que em você seja bendita todas as famílias dessa terra. Que isso? Para que através do teu testemunho, através da tua postura, e Jabes pegou isso, ele disse, Senhor, me abençoar imensamente e ampliar o meu território, ou seja, a minha influência, a minha capacidade de ser alguém, porque o Deus que chama, a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que o quê? E quando Deus te capacita, você amplia o seu território, filho. Você amplia. Você é mais, você faz mais. Com pouco você faz muito. É a bênção que Deus dá que leva ao crescimento, mas você não pode ficar no comodismo, você não pode ficar na sua zona de conforto. Porque quando você pede para Deus ampliar o seu território, tudo bem, o território amplia, mas diminui o trabalho? Diminui, querido? Aumenta o trabalho. Eu me lembro que eu morei numa casa de 2 andares, a casa tinha 3 quartos, gente, 3 quartos, 2 suítes, cara, todo mundo diz assim, pô, casa grande é ótimo.
Quem disse que eu queria subir e descer da casa? Era um problema. Era um problema. Quando eu estava lá em cima, eu não queria vir para baixo. Quando estava lá embaixo, eu não queria subir. E era assim, ainda tinha um sobrado em cima, né? Que você via a cidade da onde você estava, né? Então tinha 3. Gente, quanto maior a casa, maior o trabalho. E para limpar a casa? Sangue de Jesus tem poder. Porque é mais difícil. Agora minha casa só tem 2 quartos. Que benção que é para arrumar. Então, preste bem atenção. Quando você fala, Deus, amplie meu território, você está assumindo também, eu vou trabalhar mais. Eu vou fazer mais. Eu vou te honrar mais. Deus honra a quem tem honra. Deus honra quem quer fazer mais para o reino dele. Existe um livro, acho que o André que tem, não sei se o Vivaldo tem também, é George Miller, 50.000 orações respondidas. Esse homem, ele fundou um orfanato, gente, que foi uma coisa sensacional. Agora, Deus foi honrando porque ele trabalhava. E todo dia tinha uma lista de necessidades. E ele não parava de orar enquanto as necessidades não eram sanadas. Olha. Mas às vezes a gente quer que Deus faça grandes coisas na nossa vida, mas a gente não quer trabalhar mais, a gente quer que Deus faça as coisas para a gente trabalhar menos. Há uma incoerência aí. Não sei quem já morou também em quintal grande, eu também já tive essa experiência. Na minha adolescência eu morei quase que numa chácara, tinha de tudo que você pode imaginar. Tinha galinha, tinha cachorro, tinha porco, tinha pato. Eu cheguei a criar coelho. A minha criação de coelho deu, assim, né, eu criei com matrizes 70 coelhos. Então era coisa de louco. Né? Você acha que a minha rotina era a minha rotina dos meus irmãos era de muito trabalho. Não era escarificar um canteirinho com margarida, não, nego. E quando alguns animais dão algumas doenças, né? E já ouviu falar dessa doença? Os mais antigos vão lembrar, gogo, no frango. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar o danado do frango e espremer limão na garganta dos bichos. É como se fosse uma faringite, alguma coisa assim, entendeu? Ah, meu Deus, quando dava um problema desse, era uma loucura. Uma loucura, era trabalho para todo mundo. Então, deixa eu falar para você, quanto mais o território se amplia, mais é o seu trabalho, mais você se compromete. Naquela época, ter um território ampliado não era simplesmente uma questão de vanglória, porque geralmente eram ali que se faziam os altares de adoração. Grandes pedras eram colocadas para um altar de adoração a Deus. Jabes também está assumindo, quando ele pede para que Deus amplie o território, que ele está disposto a trabalhar, inclusive para Deus. Meus irmãos, Deus quer honrar cada um de nós, mas a visão tem que sempre ser para glorificar a Ele, e não a nós mesmos. Porque quando isso acontece, a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas exalta quem? Os humildes. Então é importante sempre ter isso em mente. Quanto mais a gente tem isso em mente, mais Deus pode agir na nossa vida com poder e graça. E eu coloquei aí, para você pensar comigo, 3 pontos que gostaria de ler. Primeiro, erro comum: pedir expansão por ganância, vaidade e ambição egoísta.
Porque às vezes a gente pede sim, Deus, gostaria tanto de ter aquele carro, Senhor, tu sabes, e no coração assim, poxa, se eu tivesse aquele carro eu ia tirar uma onda tremenda. Meu querido, onde entra Deus nessa equação aí? Pensa comigo. Onde entra Deus? Significado real é pedir mais possibilidades e responsabilidades para servir ao Senhor. Qual deve ser a aplicação para a minha vida? Rejeitar a mediocridade na vida e buscar crescer nos dons, na liderança e no serviço. Quando a minha oração é uma oração de quem está disposto a trabalhar, sobretudo para o reino de Deus, Deus faz. Deus atende a oração. E atende de várias maneiras. Mesmo quando você não entende, mas Ele faz. Então a oração dele é uma oração de dependência, é uma oração visando o crescimento, mas há um terceiro detalhe que eu quero pensar com você, que ele diz assim, e que sua mão esteja sobre mim. Em outras versões, como a que nós lemos, e que a tua mão esteja comigo. Para que você dá a mão para uma criança de 5 anos? A criança sabe chegar na escola sozinha? A criança sabe chegar ao supermercado sozinha? A criança sabe voltar para casa sozinha? Para que você dá a mão ou coloca a mão sobre a criança? Para direcioná-la. Quando o diabo está pedindo que a mão do Senhor esteja com ele, ele está pedindo direcionamento. Não é necessário só pedir que Deus abençoe e que faça crescer, porque todo crescimento sem a direção de Deus acaba em fatalidade. Todo crescimento, toda bênção, sem o direcionamento de Deus, não dá certo. Porque aí a gente começa a pensar que a glória é nossa e a glória é só de Deus. A gente começa a pensar que a gente é aquilo que a gente não é. Você se lembra que Davi começou a ser bem sucedido, ganhar territórios, e o exército de Davi foi só crescendo. Aí o que Davi fez? Faz aí um censo para saber o tamanho do meu exército. Anteriormente ele pedia direcionamento a Deus. Você vê o texto dizendo que ele pediu direcionamento para fazer o censo? Não. E o que aconteceu? A doença abateu, milhares morreram. Crescimento, meu irmão, sem direcionamento é perda de tempo. Porque você não vai utilizar o crescimento da forma que deveria utilizar. Nossas orações, para serem eficazes, elas precisam conter esse elemento. Senhor, direciona a minha vida. Que é isso, pastor? Sim. É por isso que Jesus fala, seja feita a tua vontade. Quando a vontade de Deus é feita, é porque Deus está dando o quê? O direcionamento. A própria oração do Salmo 23, ele guia-me mansamente por água, ou seja, Senhor, dá o direcionamento. Quanto é que você pede direcionamentos nas coisas? E às vezes, a gente quer e deseja tantas coisas, mas nem sempre a gente ora pedindo a Deus, Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu queria tanto isso, e eu falo assim, você já pediu direcionamento a Deus sobre isso? E pastor, tu tem que pedir direcionamento a Deus? Sim.
E grandes problemas na nossa vida acontecem porque a gente esquece justamente de pedir direcionamento a Deus em todas as coisas. Como assim, pastor? A palavra de Deus nos diz que você tem que agradecer a Deus em todas as coisas? Sim ou não? Em tudo dai graças, porque essa vontade. Ou se você tem que agradecer a todas as coisas de Deus, por que você acha que você não tem que pedir direcionamento a Deus em todas as coisas? Não, é o seguinte, pastor, esse departamento aqui, espiritual, é Deus, mas aqui é o departamento minha vida, meus sentimentos, minha carreira, o meu pensamento, isso aqui é comigo, eu que resolvo. Não é não, querido, não é não. E sempre quando a gente faz isso, eu vou usar uma expressão antiga, já que hoje a gente está usando expressões antigas, a gente dá com os burros na água. Você sabe como nasceu essa expressão, burros na água? Vou explicar para vocês como. No passado, as pessoas transportavam açúcar em cangas de burro. Se lembra que o nome daquele grande monte que nós temos na zona sul do Rio é Corcovado, e algumas pessoas chamam de Pão de Açúcar, porque eram feitos torrões de açúcar e eram colocados nas cangas dos burros. E às vezes, pessoas menos experientes caíam na besteira de atravessar o rio com os burros, com as cangas cheias de pães de açúcar. O que acontecia quando as cangas entravam no rio com os burros? A açúcar, o quê? Melava, derretia e se perdia. E daí que vem a expressão, deu com os burros na água. Pastor também é cultura, né? Pode anotar aí. Então, às vezes a gente dá com os burros na água porque a gente pede direcionamento, é por aqui mesmo, vamos nessa, vai dar certo. Será que vai dar certo mesmo? Será que o teu achômetro é melhor do que o direcionamento de Deus? Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, pedindo diariamente para que Ele nos dê o direcionamento, você acha que Deus vai se furtar a atender uma oração assim? Senhor, dirige a minha vida, porque eu quero seguir nos teus passos. Será que Deus vai se furtar a atender uma oração como essa? Claro que não. E às vezes nós erramos porque queremos fazer as coisas justamente sem o direcionamento de Deus. Alguns aspectos que eu coloquei aqui, ó. O erro comum, buscar a bênção e o crescimento, mas negligenciar a direção do Senhor. Vocês se lembram que Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação, né? Certo? Está tudo certo aí. E Deus ia abençoando, ele foi crescendo e tal. Mas chegou um momento que teve uma grande seca, uma grande fome na terra. O que ele falou? Bom, a cidade, o país mais bem sucedido, que não está faltando comida, é o Egito. É para lá que eu vou. Você lê no texto algum momento Abraão pedindo direcionamento a Deus, se deveria ir ou não para o Egito? Não, porque ele pensou, isso aqui é uma questão racional, estou com fome, aqui está com falta de comida, onde tem comida? É em tal lugar, então é para lá que eu vou. Mas deu certo a saída de Abraão e Sara para o Egito? Não, se tem uma mancha na vida de Abraão, é nisso ali. Chega lá, quando você chegar lá, você é uma mulher bonitona, fala que você é minha irmã, e o texto é até meio cruel, para que eu me vá bem, ou seja, para que eu tenha vantagem com isso. Aí chegou lá, Sara, pelo texto bíblico, era realmente bonitona, caiu nas graças de quem? Logo do faraó, claro, o homem mais poderoso. Opa, chegou um cara aí com um rebanho grandão, está com uma jovem bonitona, é irmã dele, opa, vou dar o dote logo para garantir. O faraó não era besta, ainda mais naquela cultura.
Mas veja, a coisa começa a reverter, que der alguma coisa errada, e o próprio faraó falou com eles: o que você fez? Você trouxe maldição para cá e para a sua vida, porque você fez o errado. Ué, mas não era um pai da grande nação? Irmão, você pode ser o pai da grande nação, a mãe da grande nação, você pode ser qualquer coisa. Se você não tem direcionamento de Deus, você faz besteira. Faz besteira. Pode ter promessa que for de Deus, se você não tiver o direcionamento de Deus, você vai errar, e vai errar feio. É por isso que na nossa oração tem que pedir a mão de Deus, o direcionamento de Deus, porque ai de nós se não for o direcionamento de Deus, nós vamos fazer besteira. A palavra de Deus diz o quê? Há caminhos que ao homem parece ser o quê? Bom, mas o final é bom? É bom? Não, o final é um final de morte. Então, se falta o direcionamento na sua oração, você está arriscando a ter uma oração ineficaz, porque não vai te levar a lugar algum. O resultado é que Faraó expulsa Abraão com a família e ele fica mal. Imagina que testemunho horrível que ele deu. Não obstante Deus ter chamado ele para uma grande missão. Eu gosto da Bíblia porque ela quebra os mitos, irmãos. A gente finge que não vê, mas está lá. E por fim, mas não menos importante, tem que ser, né? O quarto aspecto, proteção. E se me preservares do mal, de modo que não me sobrevenha dor. De dor já basta o meu nome. Eu não quero. Porque tão importante como a bênção de Deus, tão importante como o prosperar de Deus, tão importante como o direcionamento de Deus, é a proteção que vem de Deus. Você precisa disso. Você precisa que Deus esteja contigo. Nosso erro comum é desejar sucesso, êxito nas diversas áreas, sem se preocupar com os desdobramentos da vida. E olha, gente, tem tanto desdobramento na vida, tantas coisas que acontecem, e ai de nós se não for a proteção, o livramento de Deus. Eu chego a pensar que existem livramentos que a gente tem todo dia, a gente nem percebe. E a gente nem sabe ser grato por isso. Você parou para observar que na oração de Jabes tem elementos certinhos que coadunam com a oração de Jesus? O próprio Jesus disse: não peço, Senhor, que os tire deste mundo, mas os livre do quê? Do mal. A vida do cristão, a vida do servo de Deus, ela sempre será cercada pelo mal. Que isso, pastor? Repreende isso em nome de Jesus? Não. A palavra de Deus diz que o diabo, o inimigo, ele anda quem? Ele anda ao nosso lado, sempre tentando nos fazer cair. É por isso que a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Meu irmão, uma coisa que eu preciso, e Deus não nega, é quando eu clamo pela proteção dEle. Porque essa é a complementação da dependência. Se eu peço que Deus me abençoe, e digo no final que o Senhor me proteja, é porque eu acredito que Deus é capaz não só de prover, mas Ele é capaz de livrar. E sabe, Deus honra isso. Deus honrou com Daniel,
Deus honrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você se lembra o que ele falou? É que eles falaram para o rei: escuta aqui, ó rei. Foram até meio que abusadinho, né? Escuta aqui, ó rei, não precisamos falar a ti sobre esse respeito. O Deus a quem nós servimos pode nos livrar de fornalha de fogo, de qualquer coisa. Mas se ele não quiser também, ainda assim creremos nisso. Bom, joga esses insolentes, impertinentes na fornalha. O fogo é tão grande que aqueles que jogam, só com a lambedura do fogo já morre já carbonizado. Então é churrasco de Sadraque, Mesaque e Abednego que a gente vai ver lá. Ué, não foram 3 que vocês jogaram? Mas tem 4. E o quarto tem a semelhança, né, dos príncipes. Porque quando você é abençoado por Deus, quando você trabalha para Deus, quando você tem o direcionamento de Deus, a sua vida finaliza e a sua oração finaliza com a proteção de Deus. E não há uma oração mais eficaz do que essa. Não há. É uma pena que a gente nem sempre leve isso em conta. Mas não há. Pastor, como é que o senhor pode afirmar um negócio desse? Simples. O texto diz que o homem que era chamado por sofrimento, ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Ou seja, o nome, a história de vida, não determinou quem ele era. Mas coloca para a gente aí, André, fazendo um favor, 1 Crônicas 4, versículo 10. Só para a gente ler aqui. 1 Crônicas 4, versículo 10. Beleza, brigadão. Jabes invocou o nome de Deus, dizendo: ó, quem me dera me abençoasses e expandisse o meu território. Pode continuar. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Olha aqui, ó, o selo da eficácia da oração. E Deus lhe concedeu o quê? O que ele tinha pedido. O texto mesmo diz que a oração dele foi eficaz. O selo da eficácia é o que Deus responde a você. E isso ele foi eficaz. Eu quero ler a conclusão contigo, finalizando esse estudo. O texto encerra dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. A eficácia da oração de Jabes não esteve em fórmulas mágicas de palavras, que algumas pessoas dizem isso, né? Faz a palavra isso, faz desse jeito, declara. Não tem nada a ver com isso. Fala disso o pastor Luiz Saião, pastor da Igreja Batista das Nações Unidas, né, tem carecido das nossas orações, que ele passou por vários problemas de saúde, AVC, problemas cardíacos, Covid, uma série de coisas. E aí ele falou assim, ó, por favor, meu irmão, não declare a cura, porque isso é antibíblico. Aí, como assim? Ele não está dizendo que Deus não pode curar, mas não é você que determina quem Deus vai curar. Entenda isso. Não sou eu que determino quem Deus vai curar. Continue orando por minha vida, por minha saúde. Mas não diga que você está determinando Deus que vai curar. A gente não faz isso. A gente é dependente de Deus. Quem depende de Deus, cresce em Deus. Quem cresce em Deus, tem o direcionamento de Deus. E quem tem o direcionamento de Deus, será protegido por Deus. Deus concederá aquilo que Ele pedir. Não são magicalismo ou qualquer outra coisa.
Preste bem atenção aqui. Mas no fato de ser uma oração de correspondência, ele pediu o que Deus já desejava dar: honra, crescimento, presença e livramento. Para alguém que decidiu não ser definido pela dor, mas pela fé, Jabes passou de filho da dor para o homem mais honrado. Você quer ter uma oração eficaz? Busque a dependência de Deus na sua oração. Busque o crescimento que vem de Deus. Busque o direcionamento de Deus. E busque a proteção de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Pai amado, Pai bendito, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é que pode e tem nos abençoado. A Tua bênção, Senhor, é o que enriquece as nossas vidas em todas as áreas: espiritual, emocional, física, material. E, ó Deus, a Tua bênção não vem carregada de dor. Mesmo que as pessoas lá de fora nos vejam como pessoas que vivem uma vida dolorida, sofrida, não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Somos o que o Senhor diz que nós somos. Ajuda-nos, ó Deus, a ampliar o nosso território, não por ganância, não por vanglória, mas que através das nossas vidas, dos nossos atos, possamos deixar um legado que honre e glorifique o Teu santo e excelso nome, Senhor. Nos direciona, porque não podemos dar um passo se não for da Tua vontade, Senhor. Ó Senhor, como nós erramos na nossa vida, porque não levamos a Deus tudo em oração. Mas ajuda-nos, ó Deus, a pedir o direcionamento diário, Senhor, porque o Senhor sempre nos direcionará aquilo que é vida, aquilo que é útil, aquilo que realmente faz sentido para as nossas vidas. Ó Deus querido, e além de tudo, protege-nos do mal, Senhor. Somos fracos e limitados, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor, com poder e graça, vai à frente de nós. Que não sobrevenha sobre as famílias aqui representadas, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre aqueles que estão nos acompanhando nesta hora pela internet, mal algum, não porque somos bons, mas porque o Senhor tem nos livrado a cada dia, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, e que cada dia mais, a exemplo de Jabes, sejamos homens e mulheres que tenham uma oração eficaz, não pela sua própria capacidade, mas pela Tua presença em nossas vidas, Senhor, porque afinal de contas, foi o Senhor que concedeu a Jabes o que ele havia pedido, e ele não era mais um homem de dor, era um homem ilustre, honrado entre as pessoas. Que seja assim na nossa vida, para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe. Vão em paz e que domingo estejamos todos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Em suas orações, orem pelos irmãos enfermos da casa do Senhor, orem pelas programações, pela Prime. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça. E com oração silenciosa, nós nos despedimos desse culto ao Senhor.